Você só tem que lembrar que Deus tem um plano personalizado, individualizado e perfeito para cada um de nós. E nós podemos parar de olhar para outras pessoas tentando descobrir por que nós não temos o que elas têm. Fora do controle e amando isto. Não estou falando de você estar fora de controle e fazendo o que você quiser fazer. Eu estou falando de parar de tentar controlar as outras pessoas, as circunstâncias e, às vezes, até mesmo Deus. E aprender a deixar de lado esse estresse. E você vai amar isso. Há duas maneiras de vermos isso. Em primeiro lugar, você não tem que deixar ninguém te controlar. Esta não é a vontade de Deus para a sua vida, não é bom para eles, não é bom para você. E você não tem que tentar controlar as outras pessoas. O desejo de controlar está enraizado no egoísmo. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente e gentil. O amor não inveja, nem se gaba. Ele não é arrogante ou rude. Ele não insiste em seu próprio caminho. Digam comigo, o amor não insiste em seu próprio caminho. Ele não é irascível, ele não se ressente. Provérbios 13, 10 diz que só pelo orgulho vem a contenda. Você não pode ter conflitos a menos que haja um orgulho. Provérbios 16, 5. Qualquer um que é arrogante de coração é uma abominação para o Senhor. Uau! Certamente ele não ficará impune. Isaías 2, 11 e 12. A aparência arrogante do homem será abatida, e o orgulho elevado dos homens será humilhado, e somente o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra tudo que é orgulhoso e elevado, contra tudo que é exaltado e que deve ser rebaixado. 3 pessoas gostaram, que ótimo. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele irá exaltá-lo. Eu ia dizer insultá-lo. Mas honestamente, se você está por aqui há tempos, sabe que Deus lhe dará uma oportunidade de se humilhar. Mas se você não o fizer, Ele o fará por você. E geralmente em público. Isto pode ser muito doloroso. Então eu te recomendo a fazê-lo por si, enquanto ainda pode fazê-lo em particular. Você está certo, Deus? Eu estou errado. Amém. Agora, é o orgulho que também nos faz sentir que nós devemos sempre dar a nossa opinião sobre as coisas que não são da nossa conta. Você sabia que tem 3 escrituras que nos dizem claramente para cuidar da nossa própria vida? Então, quantos de vocês gostam de entrar nos assuntos dos outros? Vamos, eu não quero mãozinhas assim. Quantos de vocês gostam, sabe? Dave e eu morávamos ao lado de um homem solteiro que tinha uma grande casa e nós não conseguíamos entender por que aquele homem solteiro queria uma casa com 4 quartos. Era um desperdício de dinheiro? Agora, nós nem sabíamos o primeiro nome daquele homem. Mas um dia estávamos saindo e Dave ou eu disse: bem, talvez ele tenha feito isso como um investimento. Então o outro disse: bem, mas ele poderia ter encontrado investimentos melhores porque ele tem que cuidar deste lugar enorme. Então nós passamos talvez 10 minutos planejando o futuro financeiro daquele homem e nem sabíamos o nome dele. E sabe o que a Bíblia diz em Romanos 14? A Bíblia diz que cada homem dará conta de si mesmo. Deus não vai te perguntar sobre mais ninguém, não vai te perguntar sobre o seu marido,
Não vai te perguntar sobre seus filhos ou seus amigos. Ele vai te perguntar sobre você. E uma outra maneira de evitarmos muito estresse na nossa vida. Vamos lá. Outra maneira de se evitar muito estresse na nossa vida é apenas ficando fora dos assuntos dos outros, sabe? Você não precisa ter uma opinião onde você não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma opinião? Bem, eu penso, eu acho. Bem, ninguém se importa com o que você acha. Ninguém quer saber o que você pensa, sabe? A única vez que devemos dar uma opinião é se ela for solicitada. E mesmo assim com muito cuidado. 2 Tessalonicenses 3,11, pois ouvimos que alguns entre vocês andam ociosos, não ocupados no trabalho, mas sendo intrometidos. 1 Tessalonicenses 4,11, e aspirem viver tranquilamente, cuidando de seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos. E 1 Pedro 4,15, que nenhum de vós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como intrometido. Sabe o que eu achei interessante nisso? O intrometido está numa lista como assassino, o ladrão e o malfeitor. E só hoje eu vi isso e eu pensei, uau, são coisas muito pesadas. Sabe, a maioria de nós não pensaria que ser um pouco intrometido seria um problema. Mas isso está bem aqui junto com várias coisas sérias. Às vezes eu tenho que dizer para mim mesma, Joyce, isso não é da sua conta, não é da sua conta, não é da sua conta, não é. Vamos lá. Alguém além de mim já teve um problema com isso? Isso não significa que nunca vamos corrigir uma pessoa que está em pecado ou tentar ajudá-la de alguma forma, mas há uma diferença entre genuinamente tentar ajudar alguém e tentar entrar em seus assuntos, sabe? Quando você não precisa. Um ótimo exemplo em João 21, começando no verso 18. Aqui é Jesus falando com Pedro. Em verdade te digo, quando você era jovem, você costumava se vestir e ir para onde quisesse, mas quando você for velho, você vai esticar as mãos e o outro vai lhe vestir e lhe carregar para onde você não quer ir. Então ele está dando a Pedro uma noção de que as coisas vão ser um pouco mais difíceis para ele na sua vida agora do que elas eram. Eu acho que ele não estava falando dos anos de juventude, acho que estava falando de quando ele era mais jovem no Senhor. E sabe, quando você é mais jovem no Senhor, para ser honesta, você faz praticamente só o que quer fazer e ora para que Deus te abençoe e muitas vezes Ele abençoa por um período de tempo, porque Ele está estabelecendo uma relação amorosa de pai e filho com você, sabe? Mas assim como quando os nossos próprios filhos crescem, nós não queremos ter que ficar cuidando deles o tempo todo, nós queremos uma transição em algum momento em que eles dizem, mãe, pai, o que posso fazer por vocês? E então, Jesus está dizendo, quando você era jovem, basicamente fazia o que queria, mas as coisas vão mudar agora e eu vou te guiar em algumas coisas que podem não ser as mais divertidas para você, mas é disso que eu preciso. E no verso 19 diz, isto ele disse para mostrar com qual tipo de morte ele glorificaria a Deus. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz. E depois de dizer isto, Jesus disse a ele, siga-me. Agora, Pedro só precisava dizer naquele momento, sim, Senhor. Mas Pedro se virou e viu o discípulo a quem Jesus amava, o qual era João. João escreveu o livro de João e ele se referiu a si mesmo várias vezes como eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Agora, eu conheço a personalidade de Pedro bastante para saber que aquilo o irritava muito. Você é o discípulo a quem Jesus ama, não é mesmo? Sabe, eles eram pessoas como nós somos, gente. E sabe, até para mim é irritante ouvir João dizer isso, então eu posso imaginar como Pedro se sentiu sobre isso. E aqueles homens tinham problemas assim como nós teríamos se estivéssemos naquele grupo, tinham ciúmes uns dos outros, competiam uns com os outros. E eu acho que, conhecendo a personalidade de Pedro, que era difícil para ele conviver com toda aquela melação, sabe? Sabe, João se deitava no peito de Jesus.
durante o jantar, e eles tinham esse relacionamento de afeto, e sabe, Pedro sempre quis liderar o show, sabe, gente? Então, ele recebeu a má notícia de que as coisas seriam um pouco mais difíceis para ele, no final, e ele vê João, e então aqui diz que, quando Pedro viu, ele disse: Jesus, e quanto a este homem? O que vai acontecer com ele? Sabe, não somos bons nessa coisa de passar um momento difícil enquanto os outros têm um momento bom. Se vamos ser miseráveis, então pelo menos que alguns amigos sejam miseráveis conosco. E Jesus disse no verso 22, se é a minha vontade que ele permaneça até eu voltar, o que você tem com isso? Você me segue. Então Jesus acabou de dizer a Pedro, cuide da sua vida. Agora pense nisso por um minuto. Nós temos um problema, estamos tendo um problema há muito tempo. Talvez você esteja solteiro, não tenha um namorado há 12 anos, e aquela sua amiga não tão atraente quanto você, na sua opinião, ela simplesmente não consegue afastar os homens dela, eles ficam atrás dela o tempo todo. E você não gosta disso, e você a ama com o amor do Senhor, mas você não gosta dela? Quantos sabem disso? Eu te amo com o amor de Deus, eu não te suporto, mas eu te amo com o amor do Senhor, sabe? Veja. E tudo que você tem que fazer você não tem que tentar descobrir por que você não tem um namorado e ela tem, nem dizer a Deus o quão injusto isto é. Você só tem que lembrar que Deus tem um plano personalizado, individualizado e perfeito para cada um de nós. E nós podemos parar de olhar para as outras pessoas tentando entender por que nós não temos o que elas têm. E os pastores podem entrar nesta mesma coisa, ficar com ciúmes de outro pastor porque ele tem uma igreja maior e você tem isso e você não tem aquilo, sabe? Qualquer pessoa bem-sucedida sempre vai ter algumas pessoas que não vão gostar delas. Sabe por quê? Ciúmes. Apenas por ciúmes. Vou dizer isso da maneira mais doce, gentil e mais agradável que eu conheço. Tome conta da sua vida. A terceira coisa pela qual podemos tentar controlar os outros é porque temos medo de tirarem proveito de nós. Depois de ser abusada sexualmente pelo meu pai, que fez tudo através do controle, manipulação e controle, ele não me forçava fisicamente, mas ele me forçava com o medo. E o meu pai controlava tudo que se passava em nossa casa. O que ele queria ver na TV é o que você tinha que ver, o que ele comia, o que você tinha que comer. Quando ele se levantava, você tinha que se levantar, se ele ia para a cama, você tinha que ir. E, em algum momento no meio de tudo isso, eu comecei a fazer promessas para mim mesma. Quando eu sair daqui, ninguém nunca mais vai me dizer o que fazer. Então, quando você faz esse tipo de votos para si mesmo, votos internos, então eu me casei com o primeiro homem que apareceu e ele era um vigarista, ele era um ladrão. Então ele estava sempre mentindo e manipulando. Então quando eu me libertei do meu pai, do meu primeiro marido, então o maravilhoso Dave apareceu. Eu descontei tudo em cima dele. E assim, quando o Dave tentava dar-me um pequeno conselho, sabe, Dave sempre foi muito protetor para comigo. E então ele estava sempre tentando me dizer coisas para impedir que eu me machucasse, como sair de dentro da banheira e, sabe, coisas que eu ficava assim. Veja, eu ficava tipo assim, porque você sempre tem que tentar me dizer o que fazer. Mas ele estava tentando me amar.
Mas como eu tinha estas coisas dentro de mim do meu passado, não conseguia aceitar desta forma. Eu sempre entendi como se ele estivesse tentando controlar-me. E isto não era o que ele estava querendo fazer. Eu estou compartilhando isso com você porque acredito que muitos de vocês foram feridos no passado e podem estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Talvez você tenha tido, vários maridos e você não pode continuar culpando o novo marido por tudo que os antigos maridos fizeram. Vamos lá? Porque isto não é justo. Não é justo fazer isso. E então eu tive que chegar a um ponto em que eu me arrependi pelos votos internos que eu havia feito e ninguém nunca vai me controlar novamente. Ninguém nunca vai me controlar. Então eu tive que voltar atrás e entender que Deus estabelece a ordem onde quer que você vá. E onde quer que vá, você precisa saber quem está no comando, que tem autoridade, e você precisa estar disposto a estar debaixo dela. Eu estou pregando aqui hoje, mas esta é a casa de Joe, então ele está ali sentado, mas ele está no controle. Porque se ele disser para eu não fazer algo, então é melhor eu não fazer. E precisamos estar dispostos a estar debaixo de autoridade. Agora ouça-me, nós temos tanta rebelião no mundo hoje, e é inacreditável como as pessoas são rebeldes. E a Bíblia diz que a rebelião é o espírito do anticristo. E nós precisamos ter muito cuidado com esta atitude que está se infiltrando em todos, de que ninguém vai me dizer o que fazer, ou eu vou fazer o que eu quiser. Quando Deus estabelece a ordem, não é para que uma pessoa possa controlar a outra, mas é para que você possa ter paz. Obviamente, nem todos podem estar no comando. Então, alguém sempre tem que ser a pessoa que tem que ter a última palavra em tudo. E esta pessoa é também a que tem maior responsabilidade. Agora, certamente nenhum de vocês tem problema em estar debaixo da autoridade, não é? Quer saber? Você nunca vai ter situações para ter autoridade se não souber estar debaixo de autoridade. Eu trabalhei para um homem muito tempo com quem não era muito fácil de se trabalhar. Ele era muito injusto de muitas maneiras. Mas Deus usou esta situação para me ensinar a ser submissa, com uma atitude decente, mesmo sendo com alguém com quem eu realmente não concordava. Mas eu aprendi muito com esta experiência, sabe? Às vezes, nem tudo que você aprende é agradável. Como, ao ser maltratada, eu aprendi a não maltratar as pessoas, porque eu sabia como era, por eu ter sofrido aquilo. Se você tem uma personalidade de liderança, veja-se como líder, não como chefe. Porque se você se diz eu sou o chefe, então você vai ser um mandão. Mas se você se vê como líder, saberá que isso significa que você vai ter que dar um exemplo para as pessoas. E não ficar apenas dizendo a elas como elas devem ser, mas guiando-as pelo exemplo para aquilo que elas precisam ser. Então podemos tentar controlar porque temos medo de se aproveitarem de nós. Ou a quarta coisa é, nós podemos tentar controlar as pessoas só porque temos um temperamento forte. E o nosso temperamento, o temperamento que Deus dá a nós, ele age nas coisas. Eu tenho ouvido um certo homem chamado Martin Lloyd Jones, que dizem ter sido o melhor professor de Bíblia deste século, e ele é realmente um professor de Bíblia muito bom, e ele, curiosamente, sendo daquela época, você não pensaria que alguém falaria disso, mas ele fala muito sobre como o nosso temperamento age na maneira como nós lidamos com as coisas. E ele diz que algumas pessoas nunca serão tão alegres como outras pessoas são. Sabe, algumas pessoas têm uma personalidade mais profunda e melancólica e estas estão mais inclinadas a ficarem deprimidas, enquanto outras pessoas podem meio que borbulhar na vida todos os dias e tudo é uma grande piada para elas. O Dave acorda de manhã e ele se levanta cantando. E eu não quero nem falar com nenhum ser humano até eu tomar o meu café.
Amém? É como se a única pessoa com quem eu conseguisse falar naquela hora da manhã fosse Jesus. Mas se você me der cerca de 1 hora, eu ficarei bem. Então, se você tem uma personalidade forte, você tem que ter muito cuidado para ser equilibrado e não ficar tentando dizer a todo mundo o que devem fazer, sabendo quando estar no controle e quando precisa ficar sob controle. Amém? Agora, há somente uma coisa na sua vida que Deus te disse para controlar. É a você mesmo. Então, em vez de tentar controlar todo mundo, nós precisamos usar mais o autocontrole. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, nunca mais diga, eu não tenho domínio próprio. Você pode não usá-lo, mas você tem. E quanto mais você usá-lo, mais fácil será de usá-lo. Paulo disse, todo atleta exerce autocontrole em todas as coisas. E eles, um bom atleta, eles têm hora para dormir, eles se exercitam, eles comem de uma certa maneira, sabe? E ele diz, eles fazem isso para ganhar uma coroa que é perecível. Então você pensa sobre o que algumas pessoas do esporte fazem, ou como um fisiculturista, no que eles passam treinando, apenas para subir no palco e mostrar os seus músculos, ou para ganhar uma coroa de flores, ou uma fita, ou um troféu. Eles fazem de tudo só por isso, mas ele diz, nós estamos fazendo isso por uma recompensa que é imperecível. Então, se eles estão dispostos a se disciplinarem neste nível só para ganhar algo que já está em processo de apodrecimento quando levam para casa, quanto mais nós devemos estar dispostos a nos controlar para ter tudo aquilo que Deus prometeu a nós, que é a vida eterna com Ele. Só 2 escrituras, ambas em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todo atleta exerce autocontrole em todas as coisas. Eles fazem para receber uma coroa perecível, mas nós por uma imperecível. Eu não corro sem um alvo, não luto como se socasse o ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle para que depois de pregar para os outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. A Bíblia Amplificada diz, mas eu esbofeteei meu corpo. No entanto, acho que interpretamos isso mal por um tempo. Nós achávamos que dizia, eu estufei o meu corpo. É isto mesmo. Paulo diz, eu esbofeteei o meu corpo. Parece a mesma ortografia, mas é uma palavra diferente. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu não deixarei o açúcar me controlar. Eu não vou deixar as drogas me controlarem. Eu não vou deixar o álcool me controlar. Eu não vou deixar que as pessoas me controlem. Vamos, pessoal. Eu não vou deixar o distúrbio alimentar controlar-me. Nós não percebemos, às vezes, o quão poderosos nós somos com Deus ao nosso lado. Eu posso fazer tudo em Cristo, que me dá a força que eu preciso. Bem, todo mundo quer ser liberto de controlar as pessoas e as circunstâncias. Mas a verdadeira liberdade vem internamente quando nos rendemos à obra de Jesus Cristo e ao seu poder transformador em nós. Ele pode nos mudar de dentro para fora.